Você vai ouvir agora Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas Marco Vieira e Digina Torres. Olá, eu sou Marco Vieira. E eu sou Digina Torres. No ar, mais um programa do podcast Por Trás da Mídia. No programa de hoje, vamos falar sobre racismo na academia e iniciaremos uma série contando um pouco da história de alguns personagens sergipanos. Sergipe hoje completa 200 anos de emancipação, assinada em 8 de julho de 1820. Como as correspondências naquela época demoravam meses para chegar, os sergipanos só ficaram sabendo em 24 de outubro daquele ano. Mas pra gente o que vale mesmo é o 8 de julho, dia de expor a nossa sergipanidade, com um gostinho de amendoim cozido, caranguejo, muqueca de camarão, carne do sol com macaxeira, mangaba, que eu amo. São tantos cheiros e sabores que é melhor ficar só nesses mesmo para não ativar a nossa fome, hein, Marco? Isso mesmo. E as cores, sons, danças, sol e mar de montão. É tanta coisa bonita para falar sobre o nosso amado Sergipe que precisaríamos de um programa inteiro para isto. Mas como o principal conteúdo de um lugar é o seu povo, vamos falar sobre João Mulungu, que viveu e morreu pela liberdade do povo negro. João Mulungu é um personagem bem emblemático daqui da história sergipana, né? Primeiro a gente tem essa informação de que ele nasceu em 1851 em uma senzala de Laranjeiras, cidade histórica do nosso estado, que fica a 20 quilômetros da capital. Mas, felizmente, parte da história de João Mulungu está no site da Fundação Palmares, esperamos que permaneça, né? Apesar de tudo, né, tem uma pessoa que nega lá eu não gosto nem de pronunciar o nome desse senhor que está à frente da instituição, né, porque ele nega essas origens e essa riqueza cultural que a gente tem. Então, enquanto ele estiver por lá, a gente vai ter muito prejuízo, mas por enquanto a história de João Mulungu permanece lá no site da Fundação Palmares. E tem também outro pesquisador, Marco, que fala sobre João Mulungu, que se chama Petrônio Domingues, é o professor Petrônio Domingues. Ele fez um artigo muito interessante sobre a história de João Mulungu, ele entrevistou algumas pessoas, inclusive entrevistou Severo da Celino, que é uma figura assim, do movimento negro sergipano. Inclusive, as pessoas costumam dizer que ele foi que fundou o movimento negro aqui em Sergipe nos anos 60, acredito que por volta de 68. Então ele tem um papel importante. Lembrando aqui de Severo da Celino, né? Primeira vez que eu vi, né? É uma imponência retada, né? Um negro alto, né? Chama bastante atenção, né? E essa força do povo negro, né? Ela é exemplificada ali na figura da Celino, né? Então, João Mulungu, né? Uma das coisas que fortaleceu, vamos dizer assim, né? Aumentou essa vontade dele pela liberdade, né? A ira às vezes vem de uma forma que leva você a tomar atos corajosos, né? E no caso dele, em prol da liberdade. Então, uma coisa que marcou a vida dele foi ver a mãe, né? Foi escoteada até a morte. E essa morte dela foi quem causou essa revolta maior e fez com que ele fugisse, né? Então, ele nasceu no engenho, né? Então, foi escravizado e depois da morte da mãe se revoltou e conseguiu fugir. É muito importante que a gente relembre essas histórias porque, conversando com alguns amigos e algumas amigas, a maioria não conhece a história de João Mulungu. E ele fez um papel muito importante aqui. Não é à toa que ele é conhecido também como Zumbi Sergipano. Eu fico um pouco assim, sabe, Marco, com essa história da gente falar Zumbi Sergipano, né, da gente começar a colocar nomes de outras pessoas como referência. Eu prefiro dizer que ele é João Mulungu, né? Então, o João Mulungu de Sergipe. Eu acho que é uma forma da gente também fortalecer essas nossas raízes, já que estamos falando de sergipanidade também. Em 1868 ele conseguiu, né, fugir finalmente do engenho, e essa fuga dele, né, por onde ele passou, ele viajou por diversas cidades sergipanas e cada local que ele passava ele foi conseguindo resgatar. Então milhares de negros, né, ele foi conseguindo fazer um movimento de retirando, né, esses negros dos engenhos, né, e isso causou a revolta de vários senhores de engenho, né. Então, a cabeça dele estava a prêmio, Sim. Né? Então foi uma perseguição muito forte, né, ao longo de 8 anos. Né? E assim como o traidor que a gente tem hoje na Fundação Palmares, né, ele também foi traído por outro negro, né, 8 anos depois conseguiram capturar. Infelizmente ele foi condenado à morte, né, mas deixou um legado de muita força, de muita coragem em prol da liberdade do povo negro. Né?
É verdade. Ele já teve assim exposição sobre a história dele no Museu da Gente Sergipana. Severo da Celino, em 2004, ele conseguiu lançar um projeto muito interessante chamado João Mulungu vai às escolas, que é justamente para trazer, né, essa nossa história, a história de Sergipe. Eu acho que a gente precisa sempre estar buscando, né, de onde que vieram as nossas raízes, entender um pouco mais, porque às vezes na nossa educação, nessa educação que a gente tem, né, formal, a gente aprende pouco sobre esses personagens que foram tão importantes. Quer dizer, João Mulungu, ele foi morto em praça pública. Ele era um cara que era temido, né, por agitar os quilombos, né, por ter essa postura de libertar o povo negro, de agitar os quilombos, de prejudicar os senhores de engenho. Então, ele teve esse papel muito importante em relação à questão da liberdade mesmo. Muita luta, né? Aconteceu, né? Assim como o João Mulungu, né? Teve o Cacique Serigi, teve toda a história do povo sergipano, dessa formação, né? De tudo que foi feito para poder, né, ocupar o território. E, né, a desgraça que aconteceu com os povos originários aqui foi muito grande, né? Mas essa herança de força, de alegria, de cores, de sons, né? De tudo que a gente falou no início aqui da nossa fala, né, ela foi essencial e que monta a nossa característica, né, a característica do Marco, da Dígina, né, a gente tem um pouquinho desse aguerrido aí, né, e essa alegria também, que é característica do povo negro, né? Com certeza, né, e é sempre bom a gente lembrar, né, que a nossa emancipação, ela é importante comemorar, mas ela se deu a partir de muita luta, né? E pós-emancipação também, porque a gente falou da emancipação que aconteceu em 1820, né? E aí teve toda essa questão com o João Mulungu, que é pós-emancipação, né? Para a gente ver como isso ainda reverbera, né? Por mais que tenha a emancipação, por mais que tenha acontecido, como teve também a abolição da escravatura no Brasil, mas o quanto que essas violências, né, essas perseguições ainda permanecem acontecendo, né? Até hoje. Não é algo incomum. E aí o interessante que eu acho é que essas mesmas famílias da época que acumularam riqueza, né, que ganharam tudo de mão beijada, vamos dizer assim, porque o território ele foi dividido de acordo com interesses, elas até hoje continuam, né? Então, no poder, né? Então ele vai se perpetuando no poder em todas as áreas, na economia, na política, né? Então você tem toda essa ação dessas famílias e os negros de lá para cá continuam não mais na senzala, mas ralando todos os dias para tentar ascender. E de um lado, essa imposição desses meios, né, justamente para que continuem sem ascender socialmente, né? Então é uma luta diária, nossa, Sim. que somos negros, né, para estudar, para poder se destacar através de muito esforço, mas o sistema, né, não sei se eu posso dizer o sistema em si, mas esse poder histórico que está aí na mão dessas mesmas famílias que escravizaram, né, séculos atrás o povo negro, eles continuam, às vezes de forma sucinta e às vezes de forma muito explícita, né, como a gente tem visto os casos de racismo, né, que está rolando, que está acontecendo no Brasil todo. É verdade, assim, só para a gente finalizar esse assunto do João Mulungu, eu fiquei muito intrigada também com o artigo do professor Petrônio, quando eu li, né, eu tive a oportunidade, né, de conhecer Severo da Celino, de conversar muito com ele, até hoje a gente troca, quando possível, e ele me explicou, né, sobre esse projeto João Mulungu vai às escolas, ele me contou, né, toda a história do esforço que foi imenso para ele poder, né, implementar esse projeto, para poder aprovar as emendas, enfim, tudo que ele passou. E nesse artigo do professor Petrônio, tem aquela coisa, né, do que a gente estava vendo, assim, do mito do herói, né? E aí eu fico pensando, porque colocaram, assim, falaram, algumas pessoas citaram no artigo, né, que ele entrevistou, falando sobre o fato de João Mulungu ter feito saques, né, ter, enfim, furtado, roubado e tal, até porque para sobreviver, né, a gente sabe. Que é a mesma coisa que falam da vilania, quando a gente vai comparar, pensando em Nordeste, né, e pensando num personagem muito próximo nosso, que é Lampião, na vilania dele. E aí a gente acaba descontextualizando muita coisa e colocando mais uma vez, reificando mais uma vez, o papel
do branco, né? Como se o branco fosse o salvador e, enfim, o dotado da moral e dos bons costumes e aquele que vai educar, que vai colonizar. Então, a gente acaba... a gente precisa, né, Marco, ter sempre esse cuidado de voltar à história e de pensar nessas interpretações para que a gente não caia nessa coisa de colocar sempre o branco ocidental como salvador da pátria, literalmente, né? É verificar quais são as causas, né? Exato. Qual é a causa lá do passado para que esse efeito de agora aconteça, né? Então, qual foi a condição? Como é que aconteceu, né, a libertação, entre aspas, dos escravos, né? Exato. Então, um pé... né? Tchau, vocês se virem aí sem estrutura nenhuma de sobrevivência, sem renda, sem terra, sem nada, né? Depois de ser escravizado por 300 anos. Né? Então não teve isso. Né? E aí chegar e colocar em pé de igualdade os brancos e os negros hoje, sem essa condição lá, sabe, que não foi dada lá atrás, enquanto o próprio Estado deu essa condição para, sabe, outros povos que vieram morar no Brasil, né? Então é muito injusto. A gente precisa criar essa consciência de que essa diferença entre negros e brancos é uma diferença que é proposital. E a gente precisa correr atrás de todo esse tempo que foi perdido para poder equiparar e colocar em condições de igualdade. Né? Com certeza, né? Eu costumo conversar com amigas também, né? A gente costuma colocar em debate. Para quem não sabe, eu também sou antropóloga, então a gente coloca em debate, em contexto, essa questão da justiça social e da caridade, né? Por que quando tem as grandes tragédias, todo mundo se une, tem aquela caridade toda, mas aí quando a gente vai buscar por justiça social e por políticas públicas, as pessoas simplesmente são contra, né? Então, eu acho que é um paradoxo, é uma coisa muito, muito difícil de compreender, né? A gente fica, mas você tá ajudando ali, quer dizer que você pode ajudar uma instituição de caridade ou pode ajudar alguém na rua, mas você não quer que essa pessoa tenha acesso a políticas públicas? Né? Mas aí, então, só é bom quando é a caridade? E tem alguns que não concordam nem com a caridade, né? Sim. Como você deve ter visto essa semana que a fala da esposa do governador de São Paulo, né? Dá comida para quê? Dá roupa para quê? Bem né? polêmica. Eles estão lá porque querem, né? Então, até isso a gente tem que combater esse discurso para que a justiça social ela seja feita. Sim, sim. E aí a gente tem vários exemplos, né, sobre isso, assim, uma campanha massiva após o assassinato do George Floyd, né, não só nos Estados Unidos, como aqui no Brasil também, né, e o que aconteceu nos Estados Unidos reverberou aqui, e aí, enfim, as pessoas começaram a fazer as campanhas antirracistas, nas redes sociais principalmente, eu vi muito, e aí o pessoal começa a fazer também esse debate, essa questão das ocupações, né? Teve o Paulo Gustavo que cedeu o Instagram dele para Djamila Ribeiro ir lá falar sobre isso. Teve também aqui, vamos falar da nossa conterrânea, né? Teve o modelo e ator Jesus Luz, que cedeu a conta dele para a nossa cantora, né, artista sergipana Elua, né, então para ela ficar também um mês publicando notícias, né, publicando textos, né, e fazendo lives com pessoas, né, sobre a campanha antirracista, né, para que as pessoas compreendessem. Mas mesmo assim, Marco, com toda essa campanha antirracista, com tudo que se está mobilizando, não só agora, né, desde sempre, porque as pessoas falam como se isso fosse também uma novidade, mas não é, né? Não é. Isso já tem, né? O movimento negro está aí desde sempre, né? Já fazendo esse trabalho. Fato da semana. Desde o início da quarentena no Brasil, que o movimento Sem Terra, conhecido popularmente por MST, vem produzindo e distribuindo alimentos para milhares de famílias. Foram mais de 600 toneladas desde então. No último dia 3, no acampamento Valdair Roque, lá no Paraná, um usineiro acompanhado por 14 homens, alguns deles encapuzados e armados, utilizou 2 tratores para destruírem a lavoura que havia sido plantada por 50 famílias e que já estava em ponto de colheita. O acampamento fica na fazenda Santa Catarina, que é de propriedade da usina Sabaralco. Esta usina acumula mais de 900 ações trabalhistas e, por esse motivo, o INCRA manifestou interesse na área para a reforma agrária. Quem dá comida a quem tem fome ou terra para o pequeno produtor produzir será sempre visto como inimigo por aqueles que acumulam riqueza à custa da exploração do trabalhador. Esse foi o fato da semana. Fake da semana.
No último mês de maio, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou um edital para um concurso que premiaria as melhores máscaras feitas por crianças. E na última semana saiu o resultado. Com a confecção de uma máscara de vaca, Ellen Bonicenha, de 7 anos, foi a vencedora do concurso Pequenos Heróis contra o Vilão Coronavírus. Não temos ministro da Saúde, mas temos concurso de máscaras. Fake da semana. Estamos de volta com o tema principal do nosso programa de hoje. É com você, Dígina. A gente teve um caso, né, aqui na nossa Universidade Federal de Sergipe, na UFES, com agressões, assim, horríveis a um coletivo de estudantes, né, que é o coletivo de estudantes Beatriz Nascimento. A gente convidou a Nathalie Silva, que é uma das estudantes, uma estudante de História de lá da UFES, que é componente do Movimento Negro e do coletivo de estudantes negros Beatriz Nascimento, para falar um pouquinho, não só para falar um pouco sobre ela e o coletivo, mas também para falar sobre esse incidente, né? Então vamos ouvir agora Nathalie Silva, estudante de História da Universidade Federal de Sergipe. Olá, meu nome é Nathalie Silva, eu sou do coletivo negro Beatriz Nascimento, um coletivo construído por negras e negros da Universidade Federal de Sergipe. Esse coletivo ele surge em 2018, com o principal objetivo de exigir, né, que a UFES cumprisse algumas demandas para a nossa população negra e para ser também um espaço de aquilombamento, um espaço de reflexão de existência desse corpo negro dentro desse espaço universitário, mas também fora dele. Né, a gente leva o nome de Beatriz Nascimento, que é uma historiadora sergipana, que por muito tempo foi invisibilizada e ainda é invisibilizada no nosso estado, mas que mundialmente é reconhecida pelo seu trabalho, né, pela sua história e por ser multifacetada, né, como todo ser negro e atlântico. Nosso coletivo ele surgiu em 2018 com esse objetivo, né, que eu já falei. No entanto, foi chegando na gente, no coletivo, várias denúncias de fraudes que estavam ocorrendo ao sistema de cotas dentro da universidade. Então, desde 2018, a nossa luta tem sido pela instituição da banca de heteroidentificação dentro da Universidade Federal de Sergipe. Né? As ações afirmativas na UFES elas eram cumpridas com base somente na autodeclaração. Então, pessoas pretas e pardas, bastava se autodeclarar preta ou parda, que entraria, né, no sistema de cotas. No entanto, a autodeclaração por si só, ela permite muitas fraudes, né? Muitas possíveis fraudes. E foi isso que aconteceu. Então, a gente denunciou no Ministério Público Federal, nós, em conjunto com outras entidades e movimentos negros e sociais, e a partir daí, a gente conseguiu dialogar com a universidade, que inicialmente tinha se negado a fazer esse debate. A gente precisou da intervenção do Ministério Público Federal, que lançou um termo de ajustamento de conduta para que a UFES ela instituísse no seu sistema de entrada, né, através do SISU, que fosse utilizado a banca de heteroidentificação para pessoas pretas e pardas. Desde então, esse tem sido o nosso principal debate dentro da universidade e é um assunto bastante polêmico, né, porque trata de pessoas brancas que tomaram a vaga de pessoas negras, né, nessa corrida para uma vaga dentro da universidade. Então, muitas pessoas se sentem ofendidas, né, e utilizam a ideia de miscigenação para justificar o ato, né, para dizer que não sabia, que não eram negras, que não eram pardas, porque em suas certidões existia, né, essa denominação de parda. E aí a gente tem levado esse debate dentro da Universidade Federal de Sergipe com muito esforço, visto que a instituição ela tem uma dificuldade muito grande de iniciar esse debate e de primeiramente reconhecer que esse debate precisa ser feito, porque foi isso que aconteceu quando a gente começou a lutar, quando a gente tentou de várias formas dialogar com a reitoria, com a pró-reitoria, quando a gente tentou denunciar na ouvidoria e nossas denúncias não foram ouvidas. Né? Então, foi necessária a intervenção do Ministério Público Federal. Né? E, desde então, o nosso coletivo ele tem crescido,
né? A partir daí existiu no Twitter uma denúncia espontânea, né? A gente não sabe quem fez essa denúncia, mas uma página em que colocava as pessoas brancas, né, que utilizaram a vaga de cotas, essa vaga de ações afirmativas. E a partir daí, novamente, esse debate reacendeu. A UFES finalmente se posicionou quanto a isso, porque o termo de ajustamento de conduta, ele só prevê a banca de heteroidentificação para 2020. Então, fraudadores que entraram antes de 2020, não existe nenhum posicionamento da universidade, né, acerca disso. Então, essa tem sido a nossa principal luta, né? E aí, falar sobre o que tem acontecido nesse período de pandemia, né? A gente tem feito reuniões online e 2 das nossas reuniões, uma delas com a temática sobre cotas raciais, elas foram invadidas por perfis fakes, né, que não deixaram os eventos acontecer. A primeira vez foi dia 11 de junho, com o debate de ações afirmativas, junto com a Liga Acadêmica de Saúde da População Negra Zefa da Guia, que se organiza lá na cidade de Lagarto, e, novamente, no dia 26 de julho, com a presença do professor Petrônio Domingues, onde a nossa transmissão, né, precisou ser interrompida na plataforma Google Meet, porque foi novamente atacada, né? Os ataques, eles aparecem de tal forma. Eles entram na sala, começam a interromper, começam a colocar músicas, a xingar, né? E a gente não consegue continuar. E aí, das 2 vezes a gente conseguiu continuar os nossos eventos em outra plataforma ou abrindo outra sala com a restrição maior, mas a gente consegue visualizar, né, o quanto esse debate ele tem incomodado, né? Esses ataques eles têm acontecido no Brasil todo de forma organizada. Então, mostra que essa parte da população que é contra debates de gênero, que é contra debates de raça, está também organizada, né? A gente consegue perceber isso agora, mas que isso não vai impedir a gente de continuar debatendo esses assuntos, nem de continuar exigindo judicialmente os nossos direitos, visto que a gente tem coragem o suficiente para isso, né? E eles aparentemente não, já que se escondem por trás de perfis fakes. É um depoimento bem forte, né, Marco, diante de tudo que a gente está vivenciando, né, enquanto em outros locais a gente tem visto, né, as marcas repensando essa questão racial. Aqui no Brasil parece que a gente permanece estagnado, né, não consegue avançar muito. Numa entrevista recente de Silvio Almeida, Dígina, que foi ao programa Roda Viva, ele disse uma frase bem interessante, né, que é: uma educação que não questiona o racismo vai reproduzir o racismo estrutural. Então é essencial que essa provocação ela seja feita e que a gente busque cada vez mais esses direitos todos e nos defender, se juntar para poder essa força ela ter um corpo ainda maior e a gente conseguir realmente uma sociedade mais justa e igualitária, né? Com certeza. A luta antirracista continua, permanece desde sempre. E é importante frisar, Marco, a gente está aqui finalizando, né, o nosso podcast semanal. É importante frisar para terminar que estamos no mês de julho, que é realizado o Julho das Pretas, tá? Aqui em Sergipe. Então, eu vou deixar uma dica para vocês bem legal. Tá tendo várias programações online, vários coletivos, né, como a auto-organização Rejane Maria, como o próprio coletivo de estudantes negros Beatriz Nascimento, ao Negro Sergipe, enfim, vários coletivos estão, a Sociedade Amolaê, várias pessoas estão se organizando, né, para conversar sobre isso, para fazer aulas, cursos sobre essas questões, sobre as questões raciais, né? Então, tem feito tem trazido uma programação muito interessante. Então, eu sugiro que vocês procurem saber, pesquisem, né? Pesquisem esses nomes que a gente está citando. São pessoas e são organizações muito acessíveis, todas estão nas redes, tem os Instagrams, e a gente vai terminando mais um programa, deixando essa dica para vocês e essa reflexão, né? Conheçam a história
e não perpetuem o racismo estrutural. Não perpetuem isso. Não vamos repetir a educação racista a qual nós fomos colocados, né? Esse foi mais um programa do nosso podcast Por Trás da Mídia. Esperamos vocês na semana que vem para mais um podcast cujo tema permanece sendo surpresa, mas fiquem ligados que vocês vão se surpreender.